Falando então sobre a presença do livro na escola, né, e a crise da leitura, a partir da década de 70, a doutora Regina Zilberman e outros pesquisadores começaram a discutir a questão da crise da leitura no país. A partir de então, muitos programas, projetos, campanhas foram realizados, todos voltados à promoção de leitura e da oferta de livros de literatura em escola. Como você vê isso? Oferecer livros resolveu o problema de leitura na escola? Tive a alegria de conhecer a professora Regina Zilberman em Passo Fundo, naquelas jornadas literárias de Passo Fundo, organizada pela professora Tânia Rösing, que há mais de 30 anos nessa jornada, né, de construir a jornada e fazer de Passo Fundo, hoje é uma capital nacional do livro e leitura. Então, para mostrar como é difícil, né, a gente teve a oportunidade de trazê-la, a professora Tânia Rösing, em Itajaí, em 2009, numa feira de livros que a gente organizou aí na Praça Vidal Ramos, por conta dos 150 anos da cidade de Itajaí. A professora Tânia Rösing está gravado um documentário. Os livros estão presentes nas escolas, né? A gente não pode dizer que não tem livro nas escolas, né? Esses programas, principalmente as escolas estaduais, recebem muitos livros. As escolas municipais possuem uma verba, né? A gente sabe do orçamento que as secretarias municipais de educação possuem, a secretaria que recebe mais recursos vinculados, são 25% do orçamento do município que vão ser gastos na educação, 70% do Fundeb agora mudou, 70% gastos com formação para professores, 30% de outras despesas, recursos para esse tipo de investimento. Certo que a gente tem sofrido, né, educação de uma forma geral, a partir da última gestão do governo brasileiro, sofrido cortes violentos em toda a cadeia de produção de pensamento na educação, né? A educação está sendo sabotada atualmente pelo governo federal. O problema dos livros, a gente precisa pensar um pouco antes, né? Se a gente está desde os anos 70 com essa pergunta, talvez já não esteja fazendo a pergunta correta, né? São 50 anos com um problema sendo pensado por profissionais muito competentes, que dedicam a vida a essa questão. E aí eu lembrei da Gertrude Stein, que depois que sai de um coma, né, ela acorda e pergunta, né, qual é a resposta, né, qual é a pergunta que nós temos. Ela acorda assim. Essas perguntas são feitas porque, aliás, as respostas não vêm porque as respostas são as perguntas, talvez, né? O que nós precisamos fazer? E aí a gente passa, assim, por um problema bem básico, que é de alfabetização. Quais são os modos de alfabetização que são utilizados nas escolas atualmente? A maior parte das escolas utiliza um método de alfabetização que não contribui para a formação daquele leitor que nós aqui estamos procurando. Aquele leitor que consiga ler, como Paulo Freire dizia, ler o mundo para além da palavra, ou fazer com que essa palavra seja aquele Aleph, né, do conto do Borges, né, algo que amplie, que abra um espectro de imagens para além daquela que está impressa a tinta preta sobre a página, né? Por isso a importância de autores como Borges, como Cervantes antes dele, né? Como esses escritores que abriram o romance, a literatura, no conceito moderno e que acompanham uma ideia ética e política de abandono das fronteiras fixas, né? A gente vê aqui do Barroco, dos anos 60, e que acompanha o movimento pós-estruturalista francês, né, com Deleuze, Derrida, Barthes, né, que ampliam essas fronteiras, ou seja, não podemos mais trabalhar com uma ideia de alfabetização silábica, apenas fônica, né, abandonando toda a parte construtiva, histórica da palavra. E aí é nesse ponto que eu vejo um problema para ser discutido e pensado. A gente tinha aí as cartilhas que fundamentaram, a partir dos anos 50, né, principalmente, a formação, né, as cartilhas Abelhinha, cartilha da Mimi, essas cartilhas que vinham com o método silábico. Essa alfabetização, ela tem um problema que é não exercitar o olhar desse leitor
para a palavra em si, para o poder que a palavra tem e pela potência disseminadora que uma palavra possui, né? Quando a gente trabalha essas sílabas, a gente está decodificando apenas um som na grama, né? Na grama no sentido do gramático, da escrita, né? E abandona toda a potência do logos, né? Da linguagem, que é o que nos faz esses animais pensantes, né? Outro dia eu lia uma tradução, outra do Aristóteles, que dizia que o homem é um animal racional, e o autor que eu li dizia, essa tradução está errada. O homem, o animal com palavra. O logos está no texto grego do Aristóteles, né? O animal com palavra, diferente dos outros. E justamente esta peculiaridade da nossa espécie que a gente está abandonando na alfabetização, né? A disseminação dessa palavra. Então, como a gente vem construindo, a partir da escola que é feita pela indústria, formando trabalhadores, a gente vem lutando contra o analfabetismo, né? Se a gente olhar assim, grandes campanhas contra o analfabetismo. E há um autor espanhol chamado José Bergamín, que é autor de um livrinho pequenininho, que tem um ensaio chamado A Decadência do Analfabetismo. O Bergamín, nesse ensaio, vai dizer que nós, homens, só vamos conseguir nos alfabetizar, né, a ideia geral, quando a gente utilizar a razão para lidar com as palavras. Não é? E aí é isso que, segundo o Bergamín, é o grande mal da alfabetização, porque o excesso da razão vai engessar essa palavra. É a letra do iluminismo, né, essa luz da razão contra a potência do espírito, a potência criadora. Né? E aí o Bergamín vai usar metáforas geniais, assim, nós, homens de letras, queremos tanto a razão da palavra que criamos a letra de chumbo, a letra pesada que não voa. Né? Nós, homens da razão, queremos organizar tanto o alfabeto que criamos um macarrão de letrinhas, né? Para transformar a palavra em alimento. Né? Então ele vai fazendo essas relações para dizer que a arte do analfabetismo seria importante a gente manter no sentido de que o homem primitivo, e aí passo para um outro autor que fala disso, que é o Wilhelm Flusser, naquele livro A Escrita, que ele estava dos métodos de leitura, o homem primitivo, os nossos ancestrais, liam tudo. Eles liam as paredes rugosas da rocha, eles liam as árvores, eles liam as pegadas dos animais, ou seja, eles tinham uma capacidade de leitura muito maior do que nós temos hoje. Né? Vamos pegar aí 17 mil anos da caverna de Lascaux, né? Aquela da qual o Bataille fala. Então, esse excesso de razão, de lógica, faz com que a gente não consiga ler bem. Então, voltando lá para a questão, se há livros, né, e há livros nas bibliotecas, o problema é que as escolas, muitas não têm biblioteca, e um outro problema também grande, que é um outro problema que daria para conversar, é a ausência de bibliotecários nas escolas. Né? Não existe essa função no organograma da Secretaria de Educação, nem do Estado, nem dos municípios. Isso é uma grande luta dos bibliotecários, né? Então, normalmente, a biblioteca está ocupada por uma pessoa que é um agente educacional, um estudante de pedagogia, ou, em casos piores, aquele professor que já teve alguns problemas psicológicos da pressão que a profissão causa, é remanejado pela biblioteca. Né? Então, assim, é como se fosse um sanatório pequeno. Então,